Continuando a ler tipos psicológicos do Jung, Jung atribui o fato de se atribuir eficácia exagerada da razão a uma supervalorização supersticiosa da verdade. Ou seja, uma servidão tão unilateral ao sentido e razão que se torna um temor e um fechamento que culminam em uma espécie de temor ou superstição. Ou seja, um padrão paradoxalmente não refletido, não raciocinado. Ou seja, se dava muita ênfase para a razão, esse aspecto era muito unilateral, e é a isso que ele atribui uma supervalorização supersticiosa da verdade, ou seja, sem enxergar outros prismas. E aí o empirismo de Jung se mostrando, né? Porque já que ele coloca uma atitude extremamente unilateral com relação às ideias, que é comparada a uma superstição, ou seja, ele valorizava o fato empírico, né? A realidade concreta. E o relativismo das coisas variáveis, já que o eterno só pode pertencer ao âmbito das ideias. Toda beleza precisa do oposto para existir, referindo-se ao dualismo e elementos sujeitos ao dualismo. Esse é um dos mistérios mais intrigantes que possa existir, a natureza dos opostos, como um surge de outro. Isso me lembra muito Nietzsche. Nietzsche falou e explorou muito disso, né? Como algo se subtrai a uma coisa de outra, né? Uma coisa do oposto dela, né? Jung fala da importância de aceitar a função inferior ou integrar sua sombra, que não se pode transformar a função inferior em superior. Assim, uma razão excelente não é eficaz contra o barbarismo. Jung cita Schiller em uma época em que a estética é valorizada. Schiller diz que a estética não tem compromisso com ética ou leis, ou seja, é imune a julgamentos externos. Jung diz, por exemplo, que Schiller analisa no coletivo os dois aspectos principais componentes da humanidade e está refletindo o mesmo conflito em si mesmo, só que analisando coletivamente. E o faz com força redobrada, pois os impulsos da coletividade são mais poderosos, ou seja, o aspecto introvertido, extrovertido que Schiller analisava e colocava como essa força direcionada para o interno e para o externo era reflexo de um conflito gerado nele mesmo. Ou seja, Schiller tinha essa dicotomia interior, extrovertido e introvertido, e analisava coletivamente, com toda a carga que o coletivo carrega. As instituições estatais e eclesiásticas não possuem todo o poder que lhes são atribuídas, pois há padrões coletivos. Essa opressão reside em nós, ou seja, essa opressão coletiva, ela não tem essa carga social que lhe atribuem, ela não é tão forte assim, porque essa opressão ela reside em nós, na mentalidade coletiva da qual partilhamos. Enquanto tentamos subordinar um objeto, ou seja, a repressão, me envolvo completamente com ele, pois assim há um grande investimento de libido, que significa transferir uma parte da nossa para o mesmo, ou seja, ao tentar reprimir um objeto, a gente transfere grande quantidade de libido para o mesmo,
nos envolvendo totalmente com o objeto, mais ainda. O acento predominante no extrovertido é a relação com o objeto. O eu dele está sujeito à sua afetação, provocada pelo relacionamento com o objeto. O extrovertido se descobre no flutuante e no mutável, o introvertido no constante. Em virtude do eu ser muito importante ao introvertido, ele evita mudanças que possam atingir seu eu. Para ele, o ser afetado pode ser algo muito doloroso. Portanto, imagine ver o eu, objeto de sua confiança, mudando em instabilidade. Por isso lembrei da frase sou o que sou. Eu lembrei da frase sou o que sou e entendo ser uma frase essencialmente introvertida. Schiller não pode conceber Deus como devir, mas como eternamente ser. O ser que se abstrai de ser afetado é para ele o mais importante. O ser que se abstrai de ser afetado, o ser invariável, o ser permanente. Um Deus que se tornou homem é uma ideia simpática ao extrovertido, pois há relação com o externo e objetos temporários. Essas são as relações conscientes, enquanto que o que cai no inconsciente é o inverso. Ou seja, alguém para quem Deus é a permanência, no inconsciente, na verdade, se relaciona com ele através dos sentidos. A tendência do introvertido em abstração acerca dos objetos cria uma distância do mesmo, ou seja, essa tendência de abstrair sempre conceitos do objeto e não se relacionar objetivamente com a realidade, cria uma distância do objeto real, que culmina em uma compensação que consiste em fixação sensorial pelo objeto, ou seja, justamente por essa distância causada por causa dessas abstrações, isso culmina num fortalecimento dessas abstrações a fim de uma compensação. E uma fixação sensorial pelo objeto, a fim de uma compensação, acaba culminando em uma fixação sensorial pelo objeto. Por sua vez, o incômodo causado pela dependência compulsiva pelo objeto leva ainda ao fortalecimento da abstração, a fim de livrar-se desse vínculo sensorial, formando-se assim um círculo vicioso. Ou seja, a fixação por abstrair idealisticamente do objeto leva a uma unilateralidade desconfortável que, por sua vez, leva a um fortalecimento dessa abstração na tentativa de vencer tal fixação. O introvertido remodela o mundo por sua tendência à abstração, enquanto o extrovertido tem sua relação mais objetiva com o externo. Jung compara o papel do introvertido a fazer um papel de Deus em pequena escala, já que está a todo momento remodelando a realidade subjetivamente.